Bom, pessoal, talvez essa seja uma das aulas mais importantes, que eu já gravei, um dos conteúdos mais importantes que eu já gravei. Para você que não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros. Sou hoje CEO e cofundador da UNS, que é a maior ONG de prevenção e resposta a desastres do Brasil e também de uma consultoria especializada em gestão de crise e emergência, a Seivas. E eu estou gravando esse vídeo porque nos últimos anos, não só como CEO da UNS, mas como bombeiro, né, bombeiro da reserva, capitão do bombeiro, fiquei mais de 15 anos, eu acredito, né, trabalhando só na área de desastres. Eu presenciei e vivenciei muita coisa que fez com que eu tivesse um entendimento sobre desastres, não só da academia, né? Eu sou formado em engenharia geotécnica, eu tenho especialização e mestrado na área de desastres, fiz algumas pós-graduações, mestrados e eu via que sempre faltou um pouquinho, eh, aliar o conhecimento teórico da prática, do dia a dia, do que realmente acontece num desastre. Então o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é que essa aula aqui, o que você vai ver aqui hoje, talvez você nunca veja em lugar nenhum na internet, porque elas são anos de experiência que eu resumi um pouquinho aqui, talvez até divida a aula se ela ficar muito grande, mas eu queria que você entendesse o ciclo completo do desastre. Toda vez que acontecer um desastre, você pode voltar nessa aula aqui que você vai ver que tudo que eu falar aqui vai acontecer. Tudo, exatamente tudo. Porque o comportamento humano ele é igual e a gente no Brasil não tem uma cultura tão grande da prevenção do desastre. Então vocês vão entender aqui que tudo que eu falar vai estar muito relacionado com o que a gente viveu em Juiz de Fora e Ubá recentemente. Estou gravando esse vídeo por conta dos eventos de Juiz de Fora e Ubá. Vocês vão perceber aqui também que o que eu estou falando, eu vou falar muito sobre o que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nas últimas enchentes. Eu vou falar muito do que eu vivenciei na Turquia, no Haiti, em Brumadinho, Mariana. E vocês vão ver que, se vocês assistirem esse vídeo agora ou daqui a 5 anos, o próximo desastre, com certeza tudo que eu falar aqui vai acontecer. Beleza? Bom, e para a gente iniciar, eu acho que uma das principais coisas é a gente é, entender, né, esse ciclo, né? Coloquei o título aqui, o que acontece em um desastre, né, da emergência ao recomeço, o que todo mundo precisa de saber. E o que todo mundo precisa de saber, acima de tudo, é conhecer, entender o que é desastre, tá? Eu dividi aqui em três partes, né, para que vocês entendessem, e eu queria que a gente começasse com o conceito da emergência. O que é uma emergência? Uma emergência é um incidente que aconteceu que não estava previsto. Então, um motoqueiro que caiu na rua, é o gatinho que subiu na árvore, que o bombeiro tira, viu? O gatinho que subiu na árvore, é um incêndio em residência, essa é a emergência. Esse é um movimento, é algo, um incidente que aconteceu e a gente não estava, e aquilo não era previsto. Né? Por mais que eu fale muito, né, imprevistos são previsíveis, o bombeiro ele vai saber que durante o plantão dele ele vai atender alguma ocorrência, mas ele nunca sabe qual que é a ocorrência que ele vai atender, qual que é a emergência que ele vai atender. Então, é muito importante a gente entender, mudando um pouquinho a luz aqui, a gente entender que essas emergências elas acontecem o tempo todo. Tá? O tempo todo a gente está atendendo ocorrência, a gente está tendo equipes na rua que vão trabalhar com esse tipo de evento e as emergências elas fazem parte do nosso dia a dia, mas ela é causada por um incidente. E aí a gente tem, né, fora da emergência, a gente tem o desastre. O que é o desastre? Então vamos exemplificar aqui. Imagina, né, que você mora numa capital, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, uma cidade maior, Porto Alegre, e que nesse dia, nessa capital, um ônibus bateu num poste com 30 vítimas. Tá? Primeiro momento, a gente pode achar que é uma ocorrência, sim, muito grande. Dessas 30 vítimas, né, pela experiência nossa, nem todas as vítimas vão ser fatais, muito graves, mas a gente vai ter vítimas que a gente classifica como verde, amarela, vermelha, não vem muito ao caso, não é essa aula aqui. Mas o que acontece é que numa grande capital, os sistemas de emergência dariam conta de resolver essa ocorrência. O bombeiro, o SAMU, a polícia militar se organizaria ali e daria conta de atender essa emergência. Agora, se essa mesma ocorrência acontecesse numa cidade do interior com 5.000 habitantes, um ônibus com 30 pessoas batesse ali, provavelmente essa ocorrência ela seria um desastre.
Porque o que que caracteriza o desastre? Vocês vão encontrar vários conceitos aí, vários. Tem vários conceitos de desastres que vocês vão poder pegar, internacionais, nacionais, mas basicamente para que você entenda, um desastre ele é nada mais, nada menos do que quando a quantidade de emergência ela é maior do que a minha capacidade de resposta. Ou seja, eu tenho tanta emergência, mas tanta emergência que a minha capacidade de resposta, o meu número de viaturas, o número de pessoas que está envolvido ali, ele não dá conta de atender aquilo. Ou seja, eu tenho uma quantidade de emergências muito grande. Então, quando acontece um desastre, tá? A gente tem que entender, igual aconteceu recentemente em Rio Grande do Sul, aqui em Juiz de Fora, Ubá, é que a quantidade de emergências que acontecem, deslizamento, soterramento, pessoas ilhadas, pessoas agarradas no poste, resgate de animal, é tanta demanda que você precisa de uma ajuda externa. E isso é caracterizado desastre. E aí a gente vai para um outro ponto que é muito comum as pessoas falarem, que é a catástrofe. E a catástrofe, pessoal, é o seguinte: imagina que dentro desse desastre, tá? A gente teve algo tão grandioso, mas tão grandioso, que o quartel do bombeiro foi afetado, que a prefeitura foi afetada, que o hospital foi soterrado. É o que a gente vivenciou na Turquia, é o que eu vi no Haiti e aconteceu também no tsunami. A catástrofe é quando há uma inertização do poder público. Quando aqueles serviços de emergência que deveriam dar conta da resposta, eles não conseguem. E geralmente requer uma ajuda internacional. Então, por isso que teve terremoto do Haiti, foi tropa para lá, terremoto da Turquia, a gente foi para lá. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Se a gente for comparar, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é do tamanho, se eu não me engano, do Equador, tá? Então imagina que 80% do território ficou debaixo d'água. Ou seja, a gente teria um país que ficou debaixo d'água. Provavelmente, se essa ocorrência acontecesse lá no Equador, ela seria uma catástrofe. Não teria forças nacionais, pessoas ali naquela cidade que conseguiriam dar conta daquela resposta ali naquele país. Teria que pedir uma ajuda internacional. No caso do Rio Grande do Sul, o que acontece? Como o Brasil é um país de dimensões continentais, as respostas e a capacidade de ajuda, ela vem dos estados vizinhos. Então, Minas Gerais mandou gente, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, que está próximo, todo mundo mandou ajuda. Não precisou de uma ajuda internacional, mas houve uma inertização do poder público, porque várias prefeituras, vários hospitais, todo mundo ali ficou afetado por aquela situação. Então, a catástrofe é essa inertização dos sistemas de resposta. Então, é muito importante que você tenha em mente isso, que a gente consegue gerenciar um desastre, a gente não consegue gerenciar uma catástrofe. A catástrofe é exatamente o conceito de que não há gerência de algo que fugiu completamente da normalidade, é o caos total. Já o desastre é possível a gente gerenciar. E para que a gente entenda isso aí, né, essa gestão do desastre, a gente precisa, acima de tudo, entender como que ele acontece, né? Como que acontece esse desastre. Esse desastre ele acontece por conta de um perigo. E esse perigo, né, é o que eu chamo de evento natural extremo. O evento natural extremo, deixa eu ver se muda aqui, ó. O evento natural extremo, gente, uma, como se diz, ele é uma chuva forte, ele é um terremoto, ele é um vendaval, um ciclone, um furacão. Esse é o evento natural extremo. Então eu sempre falo nas minhas aulas de gestão de crise, eu trago esse exemplo, né, do lobo mau e dos três porquinhos. Porque o desastre, ele é o fator, é quando eu ligo esses fatores do perigo, a exposição e a vulnerabilidade. Então, no caso ali, a gente tem, por exemplo, né, o lobo mau, né, que seria o perigo ali do que está acontecendo. Então, o lobo mau é o perigo, é a chuva, é tudo que pode causar um dano. Os porquinhos ali são as pessoas que podem ou não estar expostas naquele perigo. Então, se o porquinho está fora de casa, ele está exposto ao perigo. Entenda bem, se a gente tiver uma forte chuva no meio do oceano, qual que é o problema com isso? Nenhum, não tem problema com isso. Não tem problema ter uma forte chuva no oceano. Não tem porque não tem ninguém exposto ali no meio, né? Não vai morrer um peixe afogado. Então a gente tem um problema, não tem um problema porque você não tem exposição.
Ou, por exemplo, um terremoto. Imagina que teve um terremoto no meio do deserto do Saara. A gente não tem problema porque não tem nenhuma pessoa ali exposta. Talvez um camelo vai cair porque teve um terremoto, mas a gente não tem ninguém exposto. Agora, se a gente tem alguém exposto, a gente tem que saber se essa pessoa está vulnerável. Ou seja, se o porquinho ele está dentro de casa, ele está menos exposto do que ele estando fora de casa. Agora, ele pode estar mais ou menos vulnerável, porque na história dos três porquinhos a gente tem a casa de palha, a casa de madeira e a casa de pedra. Ou seja, na casa de madeira, né, de pedra, né, a mais forte de todas, ele está menos vulnerável. Na casa de palha, ele está mais vulnerável. Então, um desastre ele é esse somatório do perigo, a exposição e a vulnerabilidade. Quanto mais exposto e mais vulnerável as pessoas são, maiores susceptíveis a esse risco, ao desastre. Por quê? Porque o perigo não tem como eu acabar. Ao contrário do lobo mau, que podia matar o lobo, não tem como a gente parar a chuva. Não tem como a gente parar o vendaval. Não tem como a gente parar um terremoto. Eles vão existir, desde que o mundo é mundo, eles existem. O que acontece é que tem pessoas hoje que estão mais expostas do que elas estavam antigamente. Então a gente tem que partir a premissa da nossa gestão aqui de que existem pessoas que estão expostas e vulneráveis aos perigos. E o que a gente precisa é de entender o quanto essas pessoas estão expostas e vulneráveis e o quanto esse perigo é perigoso, né? Quanto que está aumentando esse perigo, quanto que as coisas estão piorando a situação, como que os eventos naturais extremos, né, as fortes chuvas, ciclones, furacões, terremotos, eles estão acabam acarretando em danos maiores, em prejuízos maiores. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes estão morando em áreas mais vulneráveis. Elas estão mais próximas das encostas, elas estão mais próximas dos rios, elas estão assoreando o rio. Então, isso tudo vai aumentando a nossa exposição e a nossa vulnerabilidade. Então, guarda esse conceito que ele é muito importante daqui para frente, tá? Pra gente. E aí, pessoal, a gente tem, né, um outro fator que ele é extremamente importante, que é a gente entender as fases do desastre, beleza? Então, depois dessa introdução da gente entender o que é o desastre, o que é uma emergência, o que é a exposição, né, a vulnerabilidade, é muito importante que a gente entenda esse ciclo do desastre. Acho que eu vou até dividir essa aula, né? Eu vou dividir qualquer coisa eu junto, depois eu vou dividir para ficar melhor e até menor o arquivo e a gente entra nesse módulo 2, né? Que é o ciclo do desastre, né? A fase da gestão do risco e a fase da gestão do desastre propriamente dito, beleza?